Queridos irmãos, a graça e a paz, bom dia. Quero convidá-los a abrir o texto bíblico. Hebreus capítulo 13, do verso 7 ao verso 17. Amém? Hebreus capítulo 13, verso 7, a partir do verso 7 até o verso 17. Esse é o texto que nós vamos estar expondo esta manhã, dando continuidade ao estudo da carta aos Hebreus. Amém? Os irmãos encontraram? Amém? Hebreus 13, a partir do versículo 7. Lembre-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês. E considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não se deixem levar por doutrinas diferentes e estranhas, porque o que vale é ter o coração confirmado com graça, e não com alimentos, que nunca trouxeram proveito aos que se preocupam com isso. Verso 10. Temos um altar, do qual os que ministram no tabernáculo não têm o direito de comer, pois aqueles animais, cujo sangue é trazido pelo sumo sacerdote, para dentro do Santo dos Santos, como sacrifício pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. Por isso, também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da cidade. Saiamos, pois, a ele fora do acampamento, levando a mesma desonra que ele suportou. De fato, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábio dos que confessam o seu nome. Não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Versículo 17. Obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês como quem deve prestar contas. Que eles possam fazer isto com alegria e não gemendo, do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Esse é o bloco de texto que nós vamos expor, do 7 ao 17, deixe sua Bíblia aberta. Vamos para mais uma rápida palavra de oração, amém? Querido Jesus, muito obrigado, Senhor, pela benesse deste enriquecedor momento de estarmos reunidos em prol da Tua Santa Palavra. Muito obrigado pelos meus queridos irmãos presentes nesta casa, que ouvirão, Senhor, a Tua Palavra, e que Teu Santo Espírito ministre aos nossos corações aquilo que lhe apraz, Senhor. Que de uma forma instrumentalizada, a minha vida, a minha voz, os meus pensamentos e tudo aquilo que o Senhor me direcionou a refletir, pensar, meditar, analisar, seja tudo isso convergido para a glória do Teu santo nome, na vida de todos os meus irmãos, Senhor, e de todos aqueles que nos escutem aqui de forma remota. Assim nós somos gratos a Ti, pelo santo e excelso nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, chegamos aqui no capítulo 13. Na semana passada, nosso querido pastor Jamerson, ele expôs para nós do versículo 1 ao versículo 5. É importante ressaltar que, obviamente, a gente não pode deixar de considerar todas as questões que foram tratadas anteriormente, até porque, como nós estamos estudando a carta estamos estudando um documento de forma expositiva, todo esse bloco de pensamento que ele foi lido agora por mim e lido pelos irmãos, tudo isso está emaranhado em toda uma questão do propósito central da carta, desse documento. E durante meses a gente tem estudado capítulo a capítulo e pensado de maneira geral qual é o pensamento central do autor de Hebreus quando escreveu esse documento. Quando nós fazemos um estudo expositivo de uma carta, de um documento bíblico tal, como nós estamos fazendo aqui na igreja,
Sempre é importante ter isso em mente. Qual a mensagem central? O autor de Hebreus escreveu esse documento para alguém, para uma comunidade, para irmãos, com um denominado propósito. Muito bem. No capítulo 13 aqui, logo no primeiro momento, ele traz aqui o verbo lembrar. O verbo lembrar, que inclusive um verbo usado no início do capítulo 13, logo no versículo 3, né? Semana passada que foi exposto, quando diz lembre-se dos presos, por exemplo, tá? Como se estivesse na cadeia com eles os que sofrem maus tratos, como vocês mesmos fossem os maltratados. O autor da carta de Hebreus aqui, por exemplo, quando ele usa esse verbo aqui, lembrar, no versículo 3, é como se ele estivesse pedindo à comunidade que ela tivesse empatia espiritual. É como se ela dissesse assim, olha, lembre dos presos como se estivessem na cadeia com eles. Então é como se o autor de Hebreus dissesse assim, olhe, você precisa lembrar dessas pessoas que estão sofrendo, que estão presas, que estão com alguma carência de subsistência espiritual, psicológica, emocional e física, e vocês precisam lembrar dessas pessoas como se vocês estivessem lá, né? Isso é um exemplo que eu quero usar aqui no versículo 3. Ele inicia agora no versículo 7, que é o nosso primeiro versículo aqui de exposição, usando também o verbo lembrar. E ele usa o verbo lembrar na seguinte perspectiva: lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês. E queridos irmãos, o verbo pregar aqui, no português, ele é um verbo usado no pretérito. E isso tem uma intenção direta com a escrita grega aqui. O autor de Hebreus está fazendo uma referência aqui a lideranças que pastorearam a vida dessa comunidade no passado. Então, é como se o autor de Hebreus, ele dissesse de uma forma muito prática aqui: irmãos, lembrem-se dos líderes de vocês, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês. E o verbo lembrar aqui, nós podemos aplicar em que perspectiva? Ora, façam menção a eles, a esses líderes que pregaram a palavra de vocês, como se dissesse, lembrem dos seus ensinos, lembrem do seu zelo, lembrem da preocupação que tiveram para com vocês, lembrem da dedicação doutrinária, teológica que eles tiveram, lembrem desses homens, lembrem desses líderes. E nós vamos entender por qual propósito o autor de Hebreus faz essa menção a lideranças aqui. Inclusive, no capítulo 13, tem 3 momentos que o autor ele faz menção a lideranças. Hoje, por questão didática, eu vou abordar 2, que é o versículo 7 e o versículo 17. Mas ele faz uma mesma menção no versículo 24, né? Hoje a nossa exposição até o 17. Então nós vamos entender, dentro da proposta central aqui do texto, por que ele faz menção a essas lideranças. Inclusive, no versículo 7, ele começa tratando das lideranças, e no versículo 17, ele termina esse bloco de pensamento, também se tratando da liderança, usando um outro verbo, que nós vamos daqui a pouco analisá-lo. Então, esse é o propósito aqui, que o autor de Hebreus ele utiliza. E aí ele diz assim, lembre-se dos seus líderes, os quais pregaram, passado, a palavra de Deus a vocês. E, olha como isso é importante, no português, é uma conjunção aditiva. É um termo que expressa uma adição. Então o autor de Hebreus está dizendo, vocês precisam lembrar dos seus líderes, que no passado pregaram e doutrinaram vocês. E considerando, ou o termo de soma, considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. O que o autor de Hebreus está nos ensinando? Lembrem do que eles ensinaram. Lembrem da importância da vida deles para vocês. Lembrem da sua doutrina, mas também o termo considerem atentamente o que, irmãos? O fim da vida deles.
que o autor de Hebreus está usando para ensinar essa comunidade de que maneira ela pode aprender sobre a fé. De que maneira ela pode aprender para que ela seja uma comunidade convictamente segura, teologicamente saudável, doutrinariamente sadia. O autor de Hebreus, no primeiro momento, ele diz: olhem para os líderes que pregaram a palavra de Deus para vocês. E olhem também para o fim da vida deles, para a jornada deles. O que eles pregaram, quem eles foram como maridos, quem eles foram na sociedade, a relevância que eles tiveram para que eles se tornaram quem eles foram. Meus queridos irmãos, me chama a atenção aqui, por exemplo, o uso do verbo imitar, né? Os irmãos conhecem, por exemplo, o icônico versículo do apóstolo Paulo, né? Que quando ele diz: sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. O verbo imitar está na perspectiva de que precisamos considerar esses homens como referências. Precisamos considerar que a vida desses homens, a sua jornada, são dignas de serem imitadas. Meus queridos irmãos, é muito interessante, e os irmãos podem prestar atenção nisso, tá? É muito difícil, em diferentes exposições bíblicas, de textos diversos da palavra de Deus, Antigo ou Novo Testamento. Principalmente quando nessa exposição trata-se da biografia de algum personagem bíblico, por exemplo. Ou quando é uma pregação sobre o apóstolo Paulo. É muito difícil que o expositor em uma pregação bíblica não faça referência a grandes homens e a grandes mulheres de Deus. Porque, por exemplo, a gente para pensar e que, por exemplo, no nosso púlpito local, vamos citar exemplos aqui, por que alguns homens aparecem tanto em algumas pregações aqui na nossa igreja? Por que o nome Jonathan Edwards, ele é comum que apareça nesse púlpito? Por que o nome Martin Lloyd Jones é comum que apareça nesse púlpito? Porque outros homens, outras mulheres de Deus, missionários, ou como homens da nossa contemporaneidade, que são grandes homens de Deus, aparecem na exposição pública da nossa igreja, da nossa comunidade, como por exemplo, porque eles têm uma fé, porque eles têm um procedimento, porque eles têm um entendimento de evangelho, de doutrina, de teologia, de conduta, de marido, de professor, de teólogo, que são dignas de serem imitadas. É por isso que a vida desses homens é comum aparecer para nós, por exemplo, para citar como exemplo. Muito bem, dentro desse entendimento de pensamento aqui do autor de Hebreus, é muito importante a gente fazer uma referência, por exemplo, a Hebreus 11. Hebreus 11, que é considerado por muitos, na verdade, como o capítulo que nos apresenta os heróis da fé. Então, no momento que eu pensava sobre o versículo 7, e a partir também de que alguns comentaristas citam, Hebreus 11, ele tem uma relação dentro dessa proposta de bloco de pensamento aqui. Então, para o autor de Hebreus, é importante apresentar referências da fé que são dignas de serem imitadas. Por isso que um capítulo inteiro dedicado, de modo geral, para que essas grandes referências da fé estejam presentes naquele capítulo. Para que os leitores, e aí nós vamos pensar no leitor local de Hebreus. Importante, por exemplo, a gente se colocar na posição de leitor aqui. Primeira posição de leitor local contextualmente de Hebreus, ou seja, para quem esse documento foi endereçado, que seria os leitores do passado. E ao mesmo tempo nós nos colocarmos como leitores contemporâneos agora. Então, como leitores contemporâneos, a gente vai fazer uma leitura de Hebreus 13 aqui, por exemplo, ou de Hebreus 11, mas nós vamos carregar toda uma estrutura de pensamento que nós temos sobre o que é fé, sobre grandes personagens bíblicos, mas vamos pensar para o leitor local, para o leitor que recebeu a epístola de Hebreus, para ele que foi escrito, para aquela comunidade.
Quando ele recebeu aquele documento, então ele olhar para Hebreus 11 e ele ler aqui Hebreus 13:7, e quando ele lê o versículo 7, ele olhar para toda essa referência, então, meus queridos irmãos, o entendimento dele sobre o que é fé e a importância de uma jornada e de uma carreira de fé, ela também aponta para grandes referenciais. Meus queridos irmãos, uma aplicação que ela, de modo geral, eu acredito que ela é muito salutar, ela é muito interessante, a gente pensando na nossa vivência como comunidade, né? Na nossa vivência como comunidade. De uma forma muito graciosa, e isso por intermédio de como a comunidade ela caminha em Cristo Jesus, é muito bonito a gente perceber exemplos visíveis entre nós de irmãos que têm uma conduta, uma doutrina, um procedimento que são dignos de serem imitados. E como isso é importante para a nossa vida e para a nossa carreira cristã. Muito bem, muito bem. No versículo 8, o versículo 8, ele apresenta-se para mim aqui como se eu tivesse, se fosse, né? Interessante que em revistas dominicais, né? Existem editoras que produzem revistas para estudos bíblicos, né? E às vezes as revistas trazem o termo como texto áureo, né? Como se fosse o versículo principal, vamos dizer assim, daquele bloco de pensamento sobre aquele tema. O versículo 8 aqui, ele me chama muito a atenção. E há comentaristas que trouxeram algumas questões assim, que eu achei interessante de compartilhar, né? Num primeiro momento, inclusive, isso aconteceu comigo pelo menos em 2 ou 3 momentos quando eu estava estudando esses versículos de Hebreus. Parece que o autor ele está tratando de um tema, ele está discorrendo coerentemente sobre o tema, né, com um raciocínio coeso, lógico, né? E parece que o autor ele traz uma expressão que, assim, numa primeira leitura é como se nós, como leitores contemporâneos, olhasse e dissesse: mas isso parece que não tem uma relação coerentemente lógica, como foi dito anteriormente, né? Mas é claro que tem. Ele começa falando dos líderes do passado. Aí o versículo 8, o autor de Hebreus coloca na mesa um versículo com um peso, né? Com uma proposta de entendimento doutrinário, teológico, irmãos, que a gente poderia discorrer durante 3 ou 4 horas aqui, e eu não conseguiria explicar suficientemente que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, por exemplo. Mas ele traz isso aqui, logo depois de tratar no versículo 7. O que ocorre? O versículo 8, quando ele afirma, Jesus é o mesmo, ontem, hoje e para sempre, né? Na minha versão, que é a Almeida atualizada, é o para sempre, né? Talvez de alguns irmãos esteja eternamente, provavelmente, né? Então, assim, esse versículo, na verdade, ele é muito bem propositivo para essa ideia anterior, que é sobre os líderes, lembrar-se dos líderes do passado, e ao mesmo tempo, esse versículo, ele é extremamente propositivo para a ideia que há de vindo, que ele vai discutir nos versículos posteriores. Então, o que ocorre? É como se no primeiro momento eles entendessem o seguinte. Vamos trazer uma aplicação aqui bem importante na perspectiva da intenção desse versículo 8. Em que a primeira pode ser pensada assim: Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então o que acontece? Vocês lembrem-se dos líderes e daqueles que zelaram por sua alma no passado, como no versículo 7. Mas é como se na ideia vocês também precisam lembrar daquele que é por excelência um pastor maior.
Se os irmãos de Hebreus vão lembrar e olhar para o capítulo 11, olhando para Moisés, para Abraão, para Jacó, para José, é como se o autor de Hebreus estivesse dizendo: mas não se esqueçam que há um pastor maior, um profeta maior, um sacerdote maior, que ele é o mesmo ontem, passado, que ele é o mesmo hoje, presente, e que por todo o findar da eternidade, ele continua sendo o mesmo, o Cristo ressurreto, o Cordeiro de Deus, o sacerdote por excelência, o profeta maior, aquele que é a pedra angular. É como se esse versículo tivesse a proposta de condensar teologicamente todo o sacerdócio de Cristo na sua, leia-se do que nós aprendemos muito aqui nas exposições de Hebreus, sobre o seu supremo sacerdócio. Então é um versículo, irmãos, que dentro da proposta, da sua esfera temática aqui, ele é extremamente muito interessante. Então, dentro dessa perspectiva, veja como Hebreus 8, ele adequa-se muito bem a Hebreus 7, dentro da proposta de analisarmos, para lembrarmos sobre os líderes do passado, e veja como Hebreus 8 adequa-se contextualmente muito bem para o que ele vai dizer em Hebreus 9. Vamos para Hebreus 9. Vamos para o 8, para a gente manter a linha do pensamento. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Versículo 9. Não se deixem levar por doutrinas diferentes e estranhas. Se os irmãos dessa comunidade perguntassem, por exemplo, isso me ocorreu. Se os irmãos de Hebreus perguntassem ao autor de Hebreus: por que eu não devo me deixar levar por doutrinas diferentes e estranhas? O versículo 8 seria o grande argumento. Porque Jesus é o mesmo ontem, hoje, sempre. Aí o autor de Hebreus traz uma justificativa, porque o que vale é ter o coração confirmado com graça, e não com alimentos que nunca trouxeram proveito aos que se preocupam com isso. Muito bem. Para a gente pensar sobre o propósito temático e central do versículo 9, eu precisei recorrer à ajuda de Paulo. Por quê? Segundo alguns comentaristas, o que o autor pretende explicar aqui no versículo 9 tem correlação com a mesma ideia, de que Paulo, na verdade, ele explicou aos Colossenses no capítulo 2, versículo 16. Capítulo 2, versículo 16 e no capítulo 2, versículo 21 a 23. No primeiro momento, antes de comentar a ideia em Colossenses, vamos contextualizar aqui. Veja bem. Quando Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo 2, Paulo estava tentando combater uma heresia, entre muitas outras, que ocorria dentro daquele contexto da igreja de Colossos. Uma dessas heresias, ela estava dentro do pressuposto, ou dentro da ideia, ou dentro da pretensão, de que dentro da igreja de Colossos se corria uma espécie de ensino para que retornassem a práticas do judaísmo, né? Muito se adequa aqui em Hebreus, né? Muito se adequa. Então, o que acontece? E aí eu quero pedir para que os irmãos, pastor Jorge, por favor, pastor Jorge, coloque aqui na tela Colossenses 2,16. Qual é a instrução de Paulo em Colossenses 2,16? Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado. Ou seja, dentro do contexto de Colossos, estavam se pregando que aqueles irmãos, aqueles que já estavam convertidos na fé, precisavam voltar a ritos cerimoniais, judaicos, festas. Pastor Jorge, por favor, ainda em Colossenses 2,
do 21 ao 23. Aí olha as orientações de Paulo. Não toque nisto, não coma disso, não pegue naquilo, que é o versículo 21. 22. Todas estas coisas se destroem com o uso, são preceitos e doutrina dos homens. 23. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria, ao promoverem um culto que as pessoas inventam, falsa humildade e tratamento austero do corpo. Mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Muito obrigado, pastor Jorge. Vamos lá. O autor de Hebreus, quando diz no versículo 9, não se deixem levar por doutrinas diferentes e estranhas, porque o que vale é ter o coração confirmado com graça e não com alimentos. A mesma ideia que o autor está usando aqui é a mesma ideia que o apóstolo Paulo usou para doutrinar os colossos. Amém, irmãos? Não é uma afirmação de que Paulo escreveu esse documento. É uma afirmação de que o autor de Hebreus, o que ele ensina aqui no versículo 9, foi usado com a mesma ideia que o apóstolo Paulo usou em Colossos. O que nós podemos entender dentro dessa proposta e por que o autor de Hebreus está afirmando isso? Vamos lá. Um ponto aqui muito importante. E isso eu quero pedir licença. Desculpem, irmãos. Isso eu quero pedir licença para poder pelo menos mais de uma vez afirmar na exposição de hoje. Veja bem. Nós não podemos nos esquecer de considerar que Hebreus é um documento dirigido originalmente a crentes judeus convertidos que eram tentados a voltar ao judaísmo. Nós não podemos nos esquecer. O que significa, irmãos? Proposta intencional central do documento. Não podemos nos esquecer que Hebreus é um documento dirigido originalmente a crentes. Eu estou pensando aqui no leitor local. Judeus convertidos que eram tentados a voltar ao judaísmo. Então, sem dúvida, se o autor de Hebreus considerou interessante ressaltar essa questão aqui sobre mais vale um coração confirmado com graça, mais vale um coração piedoso, mais vale um coração convertido, mais vale um coração piedosamente generoso, mais vale um coração sincero, mais vale um coração regenerado do que um coração religioso que acha que a sua justificação diante de Deus está em cerimônias, sacrifício, legalismo, religiosidade. Entendem? Então, essa daqui é uma proposta central. E além de lembrar, por exemplo, além de lembrar sobre Colossenses 2, esse episódio aqui do autor de Hebreus me lembra também a proposta paulina em Gálatas, documento qual foi exposto aqui na nossa igreja em 2023, Gálatas. No documento de aos Gálatas, os irmãos vão lembrar de uma das propostas centrais que estão presentes lá no documento, em todos os 6 capítulos do documento de Gálatas, em que, de uma forma muito didática, que a igreja da Galácia queria de alguma forma, retirar Cristo do púlpito e retornar com os parâmetros judaizantes. E Paulo combate isso lá na igreja de Galácia com uma extrema contundência. Então isso aqui me fez lembrar essa proposta do autor de Hebreus, dentro do que ele assevera aqui. Um outro texto também que ele é aplicado, segundo comentaristas, sobretudo o comentarista F.F. Bruce, é um dos comentaristas que eu utilizei para me ajudar dentro do entendimento contextual de Hebreus. É uma mesma ideia, pastor Jorge, por favor, 1 Coríntios 8:8.
Paulo, lá na igreja de Coríntios, ele também trata com questões relacionadas a alimento. É interessante ressaltar que lá em Coríntios 8, ele está tratando sobretudo de uma questão direcionada sobre a maneira como a idolatria ela está relacionada aos alimentos. Uma vez que ele orienta que não se deve comer alimentos que eles foram, na verdade, produto de uma cerimônia ritualística pagã. Aí ele diz assim, Paulo diz lá em Coríntios: não é a comida que nos torna agradáveis a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Essa ideia também, ela está contextualmente bem aplicada aqui no autor de Hebreus. É esse que nós podemos entender como a proposta central do versículo 9. Quando ele diz que mais vale o coração confirmado com graça e não com alimentos. Perfeito? Aos que se preocupam com isso, é claro que certamente, pelo propósito central da carta, dessa epístola, desse documento, é claro que nessa comunidade havia certamente irmãos que ainda estavam resistentes a retornarem a práticas judaizantes. Amém? Perfeito, irmãos? Muito bem. Versículo 10. Vamos analisar aqui a proposta do autor aos Hebreus, quando ele nos apresenta, podemos dizer, um outro bloco de pensamento aqui nessa perspectiva, né? Ainda corroborando, para a gente encerrar no versículo 9, eu achei muito interessante um comentário do próprio F.F. Bruce, quando ele cita e estuda esse versículo aqui, né? Ele diz assim: é pela graça divina, não por regras, de comida que o coração, isto é, a vida espiritual é nutrido. As regras quanto à comida, impostas por uma autoridade exterior, nunca ajudarão pessoas a manter uma caminhada íntima com Deus, né? Meus irmãos, como é interessante, a partir da proposta da carta de Hebreus, e sobretudo do que nós pensamos contextualmente aqui, do que Paulo escreveu aos Colossenses e a Coríntios, a gente pensar um pouquinho, e eu acho que isso é uma aplicação muito importante para a nossa caminhada cristã. Queridos irmãos aqui na fé e outros irmãos, os quais eu caminhei por anos na fé, ou que eu conheço, às vezes não se dão conta, ou nós de forma geral às vezes não se dão conta, que a gente precisa ser muito cuidadoso, para quê? Para que a gente não carregue na nossa vida penduricalhos religiosos. E quando o autor de Hebreus ele coloca essa recomendação e essa orientação aqui, é que nós precisamos olhar para Cristo como autor e consumador da nossa fé, para Ele tão somente, e a gente a partir desse momento, com o coração regenerado em Cristo, nós entendemos, irmãos, piamente, de forma convicta no nosso coração, que a gente não precisa mais se preocupar, ou se isso sequer existir no coração, com doutrinas estranhas e com misticismo sincrético. E a gente percebe, né, que em diferentes arraiais, que eles de alguma forma se definem, ou se nominalizam como evangélicos, como eles usam desses artifícios, que eu vou chamar de penduricalhos religiosos, místicos, né? Que querem provocar na pessoa uma espécie de sinergismo, de maneira que ela vai acreditar que aquela água de uma forma especial, única, específica, conclusiva, comprado no Rio Jordão, ela terá o poder de fazer o que espiritualmente Deus não poderia fazer. Isso é um penduricalho religioso, irmãos. Isso é um penduricalho religioso. E como é importante a gente pensar nisso a partir do que o autor de Hebreus nos ensina. Muito bem, versículo 10. Temos um altar do qual os que ministram no tabernáculo não têm o direito de comer. Não têm o direito de comer. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido pelo sumo sacerdote para dentro do Santo dos Santos, como sacrifício pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento.
Por isso também Jesus, para santificar o povo, pelo próprio sangue, sofreu fora da cidade. Saiamos, pois, a ele, fora do acampamento, levando a mesma desonra que ele suportou. Até aqui. Vamos pensar um pouquinho na proposta central de pensamento do autor de Hebreus, do capítulo 10 do versículo 10 ao versículo 13, né? Interessante. Enquanto eu lia e relia o texto, essa parte aqui, ela mais uma vez foi aquele momento que eu, leitor contemporâneo, paro para pensar, paro para analisar, porque uma vez que ele estava falando sobre questão de alimentos, doutrinas estranhas, por que ele entrou aqui? Ele entrou aqui, irmãos, dentro de uma referência ao Antigo Testamento sobre a questão da expiação de pecados. Vamos entender qual foi o propósito dele. Para isso, eu precisei ir para Levítico 16, 27. Pastor Jorge, por gentileza, o senhor pode colocar Levítico 16, 27. Mas o novilho e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santuário, serão levados para fora do arraial. O couro, a carne e o excremento deles serão queimados. Muito obrigado, meu irmão. Serão queimados. Obrigado, pastor Jorge. Veja bem, meus queridos irmãos, o autor de Hebreus, ele está usando essa imagem do Antigo Testamento. Ele está usando uma referência levítica aqui, de Levítico, para construir o argumento dele, propositivo, para o que ele quer ensinar para esses irmãos. Então vamos lá, vamos entender aqui um ponto importante. Veja bem, o F.F. Bruce, ele chama isso de antitipo. Antitipo, o que é isso? É uma figura utilizada como representação de uma outra coisa. Vou dar um exemplo bem didático para nós. Por exemplo, quando nós vamos ceiar, culto de ceia, o que nós escutamos? O que nós escutamos dos nossos ministros da ceia, dos nossos pastores que ministram a ceia? Que isso é um memorial. Isso é um memorial a Cristo, em que há uma representação de memória figurativa do corpo, pão, e do suco de uva, sangue. Isso é um exemplo didático de um antitipo. Antitipo. É essa ideia que o autor de Hebreus utiliza aqui, para que ele construa a sua proposta de pensamento, para onde ele pretende chegar, no que ele pretende chegar. Então vamos lá, primeiro momento. Quando ele faz referência a Levítico, como é que nós entendemos toda a construção sacrificial, né? O F.F. Bruce, ele traz um detalhe interessante. O sacrifício de Cristo era o antitipo do sacrifício oferecido no grande dia da expiação. A carne de animais abatidos no procedimento daquele ritual não era consumida. O corpo deles era levado para fora do acampamento e completamente queimado. É a referência que nós fizemos em Levítico 16, 27, que nós acabamos de ler. Havia outras ofertas pelo pecado, nas quais isso era feito. Quando o sangue não era apresentado a Deus no lugar santíssimo, a carne era consumida pelo sacerdote dos santuários. Veja bem, mais uma vez, o sangue do novilho que fez expiação por Arão e sua família, do carneiro, que se fez expiação pelo povo, foram levados para o lugar santíssimo da expiação. E o corpo deles era incinerado fora do arraial. Era esse o rito sacrificial que nós temos aqui em Levítico. Por que o autor de Hebreus está usando isso como referência? E o que ele quer ensinar com isso? Muito bem. Aí veja bem. Versículo 11. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido pelo sumo sacerdote para dentro do Santo dos Santos, como sacrifício pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento.
Veja bem, conjunção do português conclusiva. Por isso, agora ele vai arrematar o pensamento. Por isso, também Jesus, para santificar o povo, pelo próprio sangue sofreu fora da cidade. Vamos entender isso aqui. O autor de Hebreus, sem dúvida, versado no Antigo Testamento, usa a cerimônia sacrificial do Antigo Testamento para apontar para quem? Para Cristo. É como se o autor quisesse ensinar o seguinte: veja, no passado, nos ritos cerimoniais, era necessário que aquilo fosse feito, e o bode, a ovelha era escolhido para que o povo fosse remido. Mas agora o nosso olhar não é para os ritos cerimoniais levíticos anteriores. O nosso olhar é para quem? É para o sumo sacerdote, Cristo Jesus. Por isso, também Jesus, para santificar o povo pelo próprio sangue, sofreu fora da cidade. Irmãos, olha que imagem figurativa o autor de Hebreus usa aqui. Sem dúvida, estamos nos referindo a um documento que eram para judeus convertidos. Eles conheciam o Antigo Testamento. Então o autor de Hebreus usa a imagem do Antigo Testamento, da expiação, para que eles entendam que agora o altar não é mais a pedra dos sacerdotes, mas que o altar é Jesus sangrando. É esse o olhar que o autor de Hebreus teve como intenção quando ele usa essa referência e quando ele usa essa proposição de pensamento. E aí, irmãos, um ponto aqui bem interessante. Se no Antigo Testamento o animal, uma vez que era morto, sangrado, e seu sangue era aspergido, e ele era levado para fora do arraial, da mesma maneira, ele faz uma referência dos últimos acontecimentos com Jesus antes da crucificação. Em que sentido? Jesus, ele foi crucificado no monte de Gólgota, que não ficava não ficava dentro de Jerusalém, geograficamente falando. Então, o autor de Hebreus, quando faz essas analogias históricas, usando para que eles entendam que o altar agora não é mais a pedra, mas o altar agora é ver Jesus, é a imagem de Jesus sangrando. E como ele faz isso de uma forma extremamente interessante, irmãos, para que uma vez que os leitores locais de Hebreus lessem isso, eles não olhariam mais para o sacrifício levítico com a necessidade de ser suficiente pelos seus pecados. Então, olha como a proposta de argumento do autor de Hebreus é muito forte, é muito boa, é teologicamente muito contundente. Então, é como se ele dissesse assim: olhe, parem de olhar para os sacrifícios levíticos. O Cordeiro Pascual morreu, sangrou, foi consumado. É para ele que vocês devem olhar. E nele está a suficiência, irmãos, da remissão dos pecados. Nele está a imagem do Deus encarnado que sangrou por todos. Vocês não precisam mais carregar as práticas cerimoniais judaizantes. É como se necessariamente ele estivesse dizendo isso. E aí ele continua, versículo 12. Por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da cidade. Versículo 13. O versículo 13 começa com um verbo, que é o verbo sair. E esse verbo no português é um verbo no imperativo. O imperativo é um modo verbal que expressa a ideia de ordem. Faça, seja, tenha, consiga. Isso é imperativo no português.
O autor de Hebreus usa o verbo aqui no imperativo, que é o verbo saiamos. E o que ele está querendo dizer com isso? Saiamos, pois aqui conclusivo. A ele quem? Para quem ele está apontando? Para quem ele quer que esses leitores olhem? Para quem ele quer que esses autores contemplem? Qual é a imagem que ele quer que esses leitores vejam? Saiamos a ele fora do acampamento, levando a mesma desonra que ele suportou, levando suas dores, levando sua cruz, levando tudo o que ele era. É a ele que nós vamos sair. É como se o autor de Hebreus chegasse na comunidade da igreja dos Hebreus, e ele visse um monte de irmãos assim, olhando para a pedra levítica. Aí é como se ele dissesse assim: vocês, saiam daí, olhem para cá, vem para cá que eu quero que vocês... É como se a carta estivesse dizendo isso: olhem para cá, não olhem para aí. Aí a pedra levítica, aí na verdade são ritos cerimoniais. Isso na verdade é comida e bebida. Mas aqui é o Deus encarnado, é o Cordeiro Pascual, é a Páscoa de Deus ali, é o Cristo ressurreto. É como se ele estivesse dizendo isso, irmãos. Por isso que ele diz: deixe de olhar para esse altar que tem bode e ovelha. Olhe para o altar que está fora da cidade, no monte de Gólgota, Cristo Jesus, ali é o altar. Versículo 14. De fato, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos aqui a de vir. Ô irmãos, o que o autor de Hebreus está usando como um argumento propositivo aqui, que é bem interessante? Ele está dizendo o seguinte: olhe, se ele fala de forma figurada a ideia de cidade ou de lugar, fazendo uma referência geográfica ao próprio Jesus, dizendo aqui para os irmãos de Hebreus que na verdade eles precisam olhar para Jesus e não olhar mais para os ritos cerimoniais. E quando ele usa dizendo saiamos fora do acampamento, fora da cidade, ele usa um argumento aqui que é interessantíssimo. Olha só, é como se ele dissesse: por que vocês devem deixar de olhar para cá, pedra cerimonial, rito, e vocês têm que olhar para cá, Cordeiro Pascual, Monte de Gólgota, fora do acampamento? Porque nossa esperança não está aqui. Nossa esperança não é essa. Esse mundo é materialista. As ilusões desse mundo são vãs. Por que nós deixamos de olhar para a pedra e olhamos para a cruz? Porque nossa esperança é no que há de vir, no que será, no que virá, na Jerusalém celeste, onde não há mais dor, onde não há mais chaga, onde o Cordeiro de Deus, louvores são entoados a Ele. Santo, santo, santo é o Cordeiro Altíssimo, é o Filho de Deus, é o Cordeiro Pascual. Por isso que o autor diz: parem de olhar para essa pedra cerimonial e vamos olhar para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Por quê? Porque a nossa esperança da nossa cidade, e detalhe, o autor de Hebreus usa cidade permanente, que nós buscamos, mas que buscamos aqui há de vir. Por isso, irmãos, não tem mais sentido olhar para esses penduricalhos místicos. Diante dessa mensagem, ou diante do que o autor de Hebreus está ensinando, qual é o sentido do galho de arruda, irmãos? Qual é o sentido? Qual é o sentido da água? Qual é o sentido da caneta ungida? Qual é o sentido da vassoura? Não tem sentido, irmão, porque quando a gente olha para o Cordeiro, nada mais é luminoso, nada é maior, nada é mais esplendoroso. Abandone esses penduricalhos. Deixem as cerimônias. O nosso Cordeiro Pascual está fora do arraial. Ele está na cruz sangrando. Lá é o nosso altar.
Lá é o nosso altar. Versículo 15. Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam seu nome. Não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Muito bem. Se o autor de Hebreus, ele tem nos ensinado até aqui, que toda essa ideia sacrificial, todo esse escopo sacrificial é religiosidade, ele ensina aqui para a comunidade qual é o sacrifício que Deus se agrada. Aí, olhe como ele ensina isso para os irmãos aqui. Primeiro, por meio de Jesus, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam seu nome. Veja bem, o que ele está querendo dizer com isso? Vamos lá. Antes, animais, sangue aspergido, atos cerimoniais. Agora, sacrifício de quê? De gratidão. Detalhe, o autor de Hebreus diz que isso é fruto dos lábios de que confessa o seu nome. O autor de Hebreus, irmãos, ele não pensou aqui especificadamente a louvores no sentido musical. É claro que isso se aplica à mesma ideia aqui, porque quando nós louvamos a Deus, nós estamos confessando com os nossos lábios que Ele é eterno, que Ele é gracioso, que Ele é Deus, que a sua cruz nos salva. Nós confessamos isso. Mas a ideia aqui, ela se estende muito mais a uma questão musical. É como se ele dissesse, olha, se o seu sacrifício antes era cerimonial, seu sacrifício agora é com a língua, é sendo grato. É você ter sacrifício de louvores a todo momento e constantemente você dizendo a Deus que Ele é grandioso, que o Senhor é sobre tudo em nossas vidas, e que Ele é o sacerdote supremo, que nele está toda a imagem do Deus invisível, que Ele é a pedra angular, o Cordeiro Pascual de Deus. E o que é interessante a gente pensar aqui, quando o autor de Hebreus fala isso? Que naturalmente, esse sacrifício de louvor, de gratidão, de agradecimento a Deus, é fruto, o que eu entendo por essa imagem? É fruto de lábios de quem confessa o seu nome. Crente, regenerado na pessoa de Cristo, naturalmente tem nos lábios sacrifício de louvor, de gratidão a Deus. Naturalmente, que é um fruto dos seus lábios. Aí ele diz mais: o que Deus aprova? Além de lábios que confessam seu nome, com sacrifícios de louvor, de ações de graças. Verso 16: não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Pastor Jorge, por favor, o senhor coloca Tiago 1:27. É um texto que vai colaborar com esse pensamento do autor de Hebreus. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. O que Tiago nos ensina que corrobora com a ideia do autor de Hebreus? Meus queridos irmãos, o sacrifício, ele não está mais preso a os ritos cerimoniais, que, como nós enfatizamos, foi
combatido pelo autor de Hebreus. O sacrifício agora é ser piedoso, fazer o bem, ter coração grato, servir aos irmãos, orar por eles, ser boa esposa, ser bom marido, ser boa ovelha, ser bom funcionário, comprar e pagar as contas, tratar com educação o cônjuge, tratar com ética aqueles que lhe rodeiam, suportar em amor. É esse o sacrifício que o autor de Hebreus está ensinando agora. Entende, irmãos, que agora, como o versículo 9 faz todo sentido, o que vale é o teu coração confirmado com graça, ser piedoso, ter gratidão nos lábios, do que, e não com alimentos que nunca trouxeram proveito aos que se preocupam com isso? Porque, para o autor de Hebreus, isso tudo, irmãos, pode estar dentro de uma ideia religiosa farisaica. A metáfora que Jesus usa, das metáforas de Jesus, é uma das metáforas às quais, quando ele se refere aos escribas e fariseus, é uma das metáforas mais violentas dos ensinos de Jesus. Que ele diz, parafraseando Jesus, que são como sepulcros caiados. Uma vez eu estava no cemitério, e aí eu olhei para algumas sepulturas e eu me lembrei dessa fala dessa fala de Cristo. Eu me lembrei. E eu cheguei diante, eu estava diante de um jazigo de um mármore muito bonito, com letras muito bonitas, extremamente cuidado. Havia até um jardim dentro do jazigo. Pelo que me parece, era um jazigo familiar, né? Pessoas da mesma família são enterradas no mesmo lugar. Um lugar extremamente muito bonito, até agradável. Se não tivesse num cemitério, aquilo ali seria um ornamento de qualquer praça. E eu me lembrei da fala de Jesus, quando ele disse que escribas e fariseus é exatamente como a imagem daquele jazigo que eu estava vendo. Um mármore bonito, pomposo, extremamente limpo, com um jardim podado, mas que por dentro havia podridão e vermes consumindo. E de tudo que há de sujeira e mais podre sobre a terra, podia estar debaixo daquela terra. O que eu quero aplicar com o que o autor de Hebreus está ensinando? Deixem seus penduricalhos religiosos. Deixem isso. Vamos para o último versículo. Versículo 17. Obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas. Que eles possam fazer isto com alegria e não gemendo, do contrário, isto não trará proveito nenhum para vocês. Meus queridos irmãos, o autor de Hebreus inicia o versículo 7, dizendo, lembrem-se dos líderes. Porque ele está se referindo aos líderes do passado. O verbo que ele começa o versículo 17 não é o verbo lembrar, é o verbo obedecer. Por quê? Ele não está falando agora dos líderes do passado. Ele está falando agora dos líderes do presente, dessa comunidade. E o que ele está querendo ensinar? Vamos entender. Primeiro, obedeçam a seus líderes e sejam submissos a eles. Veja bem, tá? Assim como o apóstolo Paulo usa como artifício de construção argumentativa, o autor de Hebreus, ele tem uma proposição parecida. Veja que ele traz uma premissa, né, muito mais com a proposta de ordenança, obedeçam. O verbo obedecer está aqui no imperativo, é uma ordem. Obedeçam aos seus líderes, sejam submissos a eles. Se o versículo terminasse aqui,
talvez os irmãos daqui de Hebreus fizessem a seguinte pergunta: quais são as razões a qual você está nos ordenando que devemos obedecer aos nossos líderes? O autor de Hebreus apresenta os argumentos, começando pela conjunção pois, que aqui é uma conjunção explicativa. Primeiro, pois zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas. Vamos entender. Do grego, o verbo zelar aqui, segundo o F. Bruce, tem a mesma ideia de vigiar e perder o sono. Tem a mesma ideia. Quando o autor de Hebreus usou esse verbo e dizer, sejam submissos aos seus líderes, pois zelam pela alma de vocês, é como se estivesse dizendo, eles velam por vocês, eles oram por vocês, eles perdem o sono por vocês, por causa de vocês, por causa das suas demandas, por causa da sua vida, por causa dos seus problemas. Então, se eles zelam, se eles perdem o sono, se eles gastam horas de oração por vocês, então eles são dignos de serem obedecidos. É essa a ideia aqui. E isso traz uma aplicação ainda mais incisiva. Talvez, dentro da carreira cristã, ou de nossa carreira cristã, alguém já tenha se deparado com a seguinte pergunta. Mesmo com anos de igreja, e tenha se perguntado assim: mas por que eu devo me submeter a uma liderança evangélica pastoral? Talvez se deparou com essa pergunta. Dentro desse versículo, o autor de Hebreus, ele traz uma proposição que, biblicamente, nós não temos nenhuma condição de revogá-la. Se são homens que zelam pela vida de vocês, o autor de Hebreus dizendo, se eles, qual é a ideia? Doutrinam vocês, aconselham vocês, oram por vocês, alimentam vocês, cuidam de vocês, tiram os ferimentos de vocês, então há toda credibilidade bíblica para que toda ovelha que se faça presente, uma vez que ela foi regenerada por Cristo, ela se submeta ao pastoreio deste homem. É essa a ideia. Para concluir, que eles possam fazer isto com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito para vocês. O que o autor de Hebreus está querendo dizer com isso? Vou encerrar com a fala do F. Bruce, que ele diz assim: os leitores são convidados a colaborar com seus líderes, a tornar a responsabilidade deles mais leve, para que possam exercê-la com alegria e não com tristeza. O exercício pastoral com alegria, vigor, também tem uma relação de como a sua igreja coopera com ele. A igreja que coopera, essa é a ideia do autor de Hebreus. A igreja que coopera com seu líder, que o ajuda, que está com ele, que pega o leme, que está junto na caminhada, que se seguram as mãos. Esses cooperadores
tornam, na verdade, o ministério pastoral com alegria, com vigor. Por isso que o autor de Hebreus, nesse bloco de pensamento, ele começa dizendo: lembrem dos líderes do passado e obedeçam o do presente. Porque para vocês a experiência de congregar será muito melhor se vocês cooperarem com os homens que zelam por vocês. E esse é o fechamento do pensamento do autor de Hebreus aqui. Amém?